Olá, amigos da Rádio Gazeta, amigos do Sportcasts, estamos iniciando mais uma edição do nosso programa nesta sexta-feira, 24 de janeiro de 2025. Como vocês podem ver aí, hoje nós estamos aí com o Justo Ribeiro de volta, juntamente com a Helena Nogueira, e vou abrir aí para os dois cumprimentarem aí os nossos ouvintes. Justo Ribeiro, muito boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, amigos do Sportcast. Uma satisfação enorme poder estar de volta por aqui. Uma sexta-feira atípica, né? Final de semana chegando e, evidentemente, nós aqui na Gazeta falando de futebol. A todos vocês, o nosso abraço. A partir de agora, vamos trazer os principais assuntos do esporte no Brasil e no mundo. Helena, muito boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Justo. É com grande prazer que estou hoje aqui para a gente falar com vocês, essas pessoas que estão nos ouvindo, a respeito do esporte, não só do carioca, como paulista, e outros esportes também. A gente vai passar aqui uma mensagem para vocês, dos jogos que aconteceu ontem, e transmitir mais alguns assuntos aqui que a gente pode passar para vocês que estão nos ouvindo hoje. Muito bem, até já coloquei aqui na legenda aqui, Campeonato Carioca. Vamos começar pelo Campeonato Carioca, falando, né, nos jogos do final de semana, mas vamos abordar aí, o Flamengo conseguiu uma boa goleada, né, e o Botafogo, conforme o Cadu tinha dito aqui na quarta-feira, acabou tropeçando. O Cadu falou que o Volta Redonda ia ganhar e ganhou mesmo, né? Justo, você como botafoguense, a gente tem falado até pouco quando você não está aqui no programa sobre o Botafogo. Nós ontem recebemos um recado de um amigo vascaíno, falando, pô, você precisa falar mais do Vasco também e tal, no chat. Eu não tinha visto no ao vivo, eu não tinha visto que ele tinha enviado essa colocação, mas você já estava meio cético aí em relação a esse time do Botafogo no Campeonato Carioca. Eu acho que pelo terceiro ano consecutivo está arriscado o Botafogo não ir para as semifinais do Campeonato Carioca. A verdade é que o Botafogo gostou de ser campeão da Taça Rio, né? O Botafogo, me parece, me desculpe a falha, me parece que são duas conquistas de grau irrelevante, ou seja, insignificante do nosso futebol. Então, mais empenho dos dirigentes. Eu não gosto desse tipo de trabalho que está sendo realizado no Botafogo e também nos demais clubes grandes do futebol do Rio de Janeiro, deixando transparecer que o Carioca, o Campeonato do Rio de Janeiro, o estadual, não tem importância. Isso para mim, no meu modo de pensar, é uma forma irritante de constranger o torcedor. O cara vai, paga o ingresso, já disse isso aqui anteriormente, o cidadão paga o ingresso, vai para o jogo de futebol, assistir o seu time de coração e chega lá e vê apenas as camisas, não menosprezando os atletas que estão aí hoje envergando a camisa do Botafogo, Flamengo, Vasco e Fluminense, os chamados grandes do futebol carioca. É uma falta de respeito com o torcedor. E o Botafogo não é diferente. O Botafogo trazendo aí time medíocre, tá? E ainda o técnico do Botafogo dizendo que esse que está aí comandando o time nessa competição, dizendo a intenção é chegar no time principal. Com esse método de trabalho aí que está sendo implantado e que a gente está vendo aí que é fraco, tudo bem, mas ninguém faz uma limonada sem limões. É verdade, tem que ter limão para fazer uma boa limonada, né? Não tem omelete sem ovos. Mas veja bem, falta um planejamento dos dirigentes dos clubes em respeitar o torcedor, principalmente o torcedor que vai a campo, paga o ingresso. Não é o torcedor que está em casa, na internet, no conforto da sua casa, do seu lar, na televisão. Não é esse, não. É aquele que vai ao campo de jogo e paga para ver uma pelada tão ruim qual foi a pelada de ontem, em que o Botafogo mais uma vez foi derrotado. E o placar do Flamengo de 5-0 não reflete o que é o campeonato do Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, né? É uma vergonha isso daí. Helena, por aí também, né? Você concorda aí com o Justo, porque realmente os times acho que deram muita moleza pros times pequenos e deram essa arrancada aí que vai provavelmente tirar pelo menos um grande ou dois até. Eu acredito, Ricardo, que o mesmo que o Justo falou aqui, hoje está faltando parte de falta de respeito com o próprio torcedor.
que hoje você pega os quatro clubes cariocas aí, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, hoje praticamente tá entrando com sub-20 lá. E não adianta, o torcedor vai para campo com o intuito, se ele pagou, ele quer ver a vitória. E o que está acontecendo isso aí hoje, eu nem acreditava o que aconteceu com o Flamengo ontem. Mas o que o Justo falou aqui realmente é a realidade. Hoje o futebol, mesmo que ele falou, esse pessoal que paga, mesmo essas pessoas que ficam em casa assistindo o jogo, não concordo também. Porque hoje eu não estou no estádio, mas estou em casa e estou vendo como estão jogando os clubes. Já vi o jogo do Botafogo, do Flamengo, do Fluminense, hoje tem Fluminense, a gente vai ver. Mas tem que ter mais os próprios dirigentes, o presidente tem que ter uma atitude melhor com a equipe, não só com a equipe, com os próprios torcedores que torcem para a equipe com o intuito de vencer e chegar passar para a semifinal aí do Campeonato Carioca, Ricardo. Rapaz. E o Fluminense teve que voltar, né, com um time, boa parte do time já considerado titular. Mano Menezes teve que voltar, estava previsto o Fluminense voltar na 5ª rodada. O Flamengo manteve esse planejamento aí, porque eu acho que também foi levado em consideração que o Bangu é realmente um time muito fraco. Acho que o pessoal. E ainda teve aquela expulsão com 8 minutos, né? Eu acho. Aí que facilitou mais ainda para o Flamengo, porque aí parece que o Bangu cansou, né, no segundo tempo. E aí a superioridade do Flamengo ficou mais evidente, mais patente. Algumas trocas também, né, que foram feitas, algumas substituições. E então, assim, o Vasco com essa possibilidade aí, né? Agora, né, voltou o Carille, né? Voltou não, né? Estreou o Carille, né? Então, tem que ver o que o Carille vai tirar desse time do Vasco na partida também nesse final de semana. E eu estava olhando, rapaz, olha só, a classificação nos últimos anos, entre os 4 primeiros no Campeonato Carioca, girou entre 20 e 21 pontos para se classificar. Então, os times grandes, ainda vamos levando em consideração ainda a 4ª rodada, eles tinham que ter um aproveitamento de 75% para se classificar. Em média, todos os 4, né, que pesa ali, o Flamengo agora, né, ganhou, então, mas estava 2 pontos atrás do Vasco, do Botafogo, 1 ponto atrás do Fluminense, mas de forma geral. Então, o índice de aproveitamento dessas equipes nas próximas rodadas, até o final, tem que ser de pelo menos 75%. Então, aqui o problema é o quê? Em se tratando daquilo que a gente conversou segunda-feira aqui, o Justo não estava. Os grandes vão jogar entre eles. Então, alguém não vai atingir esses 75%, porque eles vão perder pontos entre eles. A gente tratando apenas dos grandes. Então, esse percentual de 75%, alguém não vai atingir. Ô, Ricardo, quem lidera o campeonato hoje? Qual é a equipe que está liderando o Campeonato Carioca? O Maricá. Maricá tem 10 pontos no campeonato. O Flamengo, dos grandes, é o 5º colocado com apenas 4 pontos, porque fez o placar de ontem. Agora, imagina os senhores que se continua essa tônica de times medíocres, os chamados times grandes, com times medíocres, e os times pequenos que não tem nada a ver com isso, eles estão lá fazendo o seu papel e cumprindo muito bem o seu papel. Você veja, hoje o vice-líder do campeonato do Rio de Janeiro é o Volta Redonda com 9 pontos, amigo. Não desmerecendo as equipes de pequeno porte, mas enaltecendo o trabalho que eles vêm fazendo. Eles treinam isso aí há mais de um mês que estão treinando. O time está juntinho, o time está fechado, está coeso. Aí vem o Flamengo, o Vasco, o Fluminense e o Botafogo, reúnem jogadores que estão vindo de empréstimos, jogadores que não têm minutagem, jogadores que estão tentando, né, eu acho até bacana isso, tentando uma vaga, um lugar ao sol no time principal, e chega num campeonato como esse, vergonhosamente, o Botafogo, por exemplo, está apanhando de gato e cachorro, amigo, com todo respeito, tá? Mas é isso que a gente vê, falta de comprometimento da direção, dos donos do Botafogo. A SAF do Botafogo não está trabalhando correto. O John Textor quer ter um time grande, vencedor, tem que manter a moral.
Isso chama-se a moral, a ética de um grande time é manter os seus jogadores principais nas competições. E o futebol do Rio de Janeiro já foi vitrine no Campeonato Carioca. E hoje está aí. Eu diria que com menosprezo grande dos 4 times. Se eu sou a federação, se eu sou lá o Rubinho, eu convocaria os dirigentes e falava para eles, olha, ano que vem, se vocês quiserem, a gente coloca o time de vocês na segunda divisão do Cariocão e pronto. E deixa o pessoal que quer jogar com seus times principais. Tem que ser assim, rapaz. Essa brabeza toda do Justo aí, você acha que tem que valer para a torcida do Flamengo, do Fluminense, do Vasco também, Heleno? Ô, Ricardo, que nem até falou pro ano que vem, isso aí não tinha que ser ano que vem, não. Já era para estar normal o time hoje. Você pega um Flamengo hoje, que tô dando exemplo, Flamengo, eu torço Flamengo. Hoje você tá com o time todinho nos Estados Unidos. Levou todos os jogadores dos Estados Unidos. E largou praticamente o sub-20 aqui. Só jogou aqui o Lohan, o Carlinhos, que era do time principal, que eram reservas, que jogou pela equipe do Flamengo. Então, e esse Carlinhos é o terceiro reserva, né? Porque Pedro machucado, venderam o Gabigol, ou saiu não sei por onde. Ou seja, era a terceira opção. É o menosprezo mesmo ao futebol nosso, meu irmão. É isso aí que acabou de falar. Então não adianta você querer pôr o Flamengo tá jogando com esses 2 jogadores lá no coisa. Que nem o Vasco tem um principal dele. Hoje o Fluminense deve entrar com o time principal para enfrentar a Portuguesa. Então ela tá havendo que nem um menosprezo com a equipe. O próprio presidente, que eu acho que esses jogadores que vão para os Estados Unidos, geralmente ele poderia levar certos jogadores, mas alguns tinham que ficar aqui no Brasil, pelo menos para representar o clube. Porque hoje quem sofre é o torcedor. O Flamengo estava com 1 ponto. Se ele perde do Bangu ontem, era o último colocado do campeonato. Ganhou de 5-0, mas a questão não é isso. A questão é hoje a equipe que o Flamengo tem, uma equipe grande, grandes jogadores, e passando por isso que está passando aí. Chamado vexame, né? Exatamente, no Campeonato Carioca. Então, praticamente, você pega os 4 equipes aí, hoje, que nem acabou de falar aqui o Justo aqui, são 4 equipes praticamente pequenas que estão liderando o Campeonato Carioca aqui no estado do Rio, cara. O detalhe também importante frisar que hoje o Vasco, que vai jogar às 21h30 lá na Arena da Amazônia, olha onde vai ser esse jogo, na Arena da Amazônia. Eles estão fazendo uma barbaridade com o torcedor, estão sacaneando o torcedor do Rio de Janeiro, que não pode ver o seu time jogar, porque vai ter que ir para a Arena da Amazônia, às 21h30. E você acha que vai lotar esse estádio? Não vai não, nego velho. Madureira versus o Vasco. E se o Vasco não abrir o olho, Madureira vence mais um no campeonato. O mesmo vai se falar do Fluminense, que daqui a pouquinho também às 21h30, diferentemente da equipe do Vasco, vai ser o jogo lá no Luso Brasileiro. A equipe da casa vai enfrentar o Fluminense. E olha só que ironia do destino. A Portuguesa hoje é a equipe, a 4ª colocada do campeonato. A Portuguesa tem 6 pontos. O Fluminense é 11º com apenas 2 pontos no campeonato. O Vasco também não está distante. É o 8º com 4 pontos. E aí, meu amigo, o que dizer da decepção de mais uma derrota dos grandes nesta rodada de hoje? É lamentável. Eu só tenho a lamentar isso daí. Que nem eu ia te falar, Justo, hoje o Fluminense enfrenta a Portuguesa no campo da Portuguesa. Que nem eu cometeu ontem, o Flamengo enfrentaria a equipe do Bangu, ele precisava vencer para ir aos 4 pontos. O que aconteceu? O Flamengo venceu, foi aos 4 pontos. O Fluminense hoje se encontra com 2 pontos, joga contra a Portuguesa no campo da Portuguesa. E se a Portuguesa vencer, ele vai a 9 pontos. E praticamente passa quase para a vice-liderança aí atrás do Maricá. Então, hoje, importantíssima a vitória do Fluminense hoje sobre a Portuguesa, para que ele possa de 2 passar para 5 pontos. Praticamente passaria a equipe do Flamengo. Mas a questão toda hoje é em questão do próprio clube do Fluminense. Hoje a vitória para o Fluminense é importantíssima para ele passar os 5 pontos no Campeonato Carioca, Ricardo. A gente, considerando o Bangu ali como o fiel da balança, e tudo indica que ele vai ser o último colocado mesmo, a vitória do Flamengo ontem pode ser rapaz, a vitória do Flamengo ontem pode ser insuficiente caso os outros times também vençam o Bangu. Então o Flamengo vai ter vencido um time que também foi derrotado por todos os outros que estão brigando por classificação. O próximo jogo do Bangu, vamos começar a falar agora aqui dos jogos desse final de semana. Ô Ricardo, só para a gente fechar aqui rapidamente, a informação que eu tenho é a seguinte, que a equipe do Maricá
do ex-atacante Reinaldo, jogando em casa, eles bateram o Nova Iguaçu por 2-0. Isso demonstra que o time está coeso, fechadinho, né? Tirando tudo que tem de direito dos jogadores da equipe daquela região dos lagos. Então, não se iludam, esses times não estão para brincadeira, e se os dirigentes do futebol do Rio de Janeiro, chamados times grandes, não tomarem uma tendência imediata de colocar os seus times principais, eles vão ver um time de menor investimento, de menor porte, sendo campeão, para que a gente seria uma surpresa maravilhosa, para dar uma aula de cidadania para os nossos chamados grandes clubes do futebol do Rio de Janeiro. O jogo foi, inclusive, o primeiro jogo da rodada da quarta-feira. Então, aí ele já jogou a responsabilidade para os outros times. Jogou a batata quente na mão da rapaziada. Independentemente dos outros resultados, o Maricá ia manter a primeira colocação, e aí vem o Voltaço, né, nessa toada também. Só perdeu o primeiro jogo na primeira rodada, se não me falha a memória, com o Madureira. Depois venceu todos os outros jogos. Então, assim, nesse final de semana, nós tivemos, no meio da semana, Flamengo e Bangu, e Botafogo e Volta Redonda. Aí, nesse final de semana, inverte. O Flamengo vai pegar o Voltaço e o Botafogo vai pegar o Bangu, com essa obrigação de ganhar do Bangu, mesmo com o time que o Botafogo tá indo. Tem que vencer esse time do Bangu, porque o time do Bangu realmente é muito fraco. E o primeiro jogo da rodada, deixa eu ver aqui os horários, mas vamos começar com o Voltaço e o Flamengo mesmo, Helena. Qual a expectativa? O Flamengo voltando provavelmente com muitos titulares, que esse jogo do Voltaço, porque de repente já pode ser aí uma briga por classificação. Eu já acho que Voltaço e Maricá o Maricá com certeza, o Voltaço faltando muito pouco para garantir classificação também, a gente sempre levando em conta aí essa questão, né, dos 20, 21 pontos para garantir classificação nas semifinais. O que você espera do Flamengo contra o Voltaço? O jogo vai ser aqui, né? O jogo aqui em Volta Redonda. Aqui em Volta Redonda. Volta Redonda e Flamengo. Uhum. O Ricardo, que nem você acabou de comentar, contra o Volta Redonda, os principais jogadores voltam para fazer parte da equipe do Flamengo contra a equipe do Voltaço. Sendo que a equipe do Volta Redonda já vem treinando tipo um mês antes da equipe do Flamengo. Então, o Volta Redonda teve um jogador expulso ontem, que não vai participar do jogo. Mas não é questão desse jogador de ser expulso, de repente o cara que vai entrar no lugar dele pode jogar até melhor que o cara que foi expulso. Com a volta desses atletas, Ricardo, eu acredito que o Flamengo possa vencer a equipe do Volta Redonda, que aí ele passaria para 7 pontos. Porque o Volta Redonda também ali, qualquer um empate, ele jogando dentro de casa, ele quer vencer. O empate, o Volta Redonda hoje, ele iria 10 pontos. E o Flamengo iria 5 pontos. Então a diferença continuaria 5 pontos ainda do Flamengo, falando entre as duas equipes. Uhum. Eram 5 pontos de um para o outro. Então eu acredito que o Flamengo vá para vencer a equipe do Volta Redonda aqui em Volta Redonda. E vencendo ele iria 7 pontos. E depois, que nem você comentou, aí haverá os clássicos. Tem Flamengo e Vasco, tem Flamengo e Fluminense, tem Flamengo e Botafogo. Aí dali você tem que vencer pelo menos 2, empatar 1 e jogar a bola para frente. Porque para tentar classificar entre os 4. Porque nem hoje, como está a situação do Campeonato Carioca hoje, são 4 equipes praticamente de pequeno porte que lideram. Você pega o Maricá, que está liderando, Volta Redonda, que é o segundo colocado, a própria Portuguesa, que está lá. Então são equipes de menor porte que hoje lideram a equipe lideram assim do primeiro ao quarto colocado. E dependendo como for os resultados agora, Ricardo, a gente vai ficar muito afoito com esses resultados. Eu digo hoje que eu não sou Fluminense precisa vencer a Portuguesa hoje para que possa aos 5 pontos. E o Vasco, que pega a equipe de quem, Justo? O Vasco joga contra o Vasco da Gama, deixa eu voltar aqui, com o Madureira. Enfrenta a equipe do Madureira. Então, são jogos também perigosos, e o Madureira também está na parte de cima lá. Então, a intenção tanto do Fluminense como o Vasco é vencer para que possa melhorar a sua pontuação no campeonato Carioca. E você... sempre vencendo, ainda não vão entrar entre os 4 ainda. Ainda vai ficar abaixo ainda dos 4 primeiros ali. E esses 4 times que estão primeiro, eu acho que acredito que ainda continuariam seguindo na tabela como o primeiro, do segundo ao quarto, aí, os times menores, Ricardo. Destacando ainda em relação ao Fluminense, o Fluminense tem um time base para hoje à noite, deverá ir a campo, o Mano Menezes deverá manter
a base que vinha trazendo aí com o Marcão, no caso aí o Fábio no gol, Samuel Xavier, o Manuel Freitas, Thiago Santos e Fuentes, Bernal Hércules, que é o jogador que veio do Fortaleza, jogador de muita expectativa, ou então o Martinelli, Lima ou Isaac, Riquelme, Keno, Cauã Elias ou Lelê. Esse é o principal time para hoje. Desfalques, Ganso com a miocardite e ainda pendurados o Rafael Monteiro. A Portuguesa do técnico Evaristo Pisa, que não tem nada a ver com isso, vem com Bruno, Lucas Mota, Thomas Kaique, Ian Carlo, Irã, Marcos Vinícius e Wellington César, Romarinho, Anderson Rosa, Joãozinho e Hélio Paraíba. Esse deve ser o time da Portuguesa para esse embate importante diante da equipe do Fluminense. E nós vamos ver o que vai dar nesse jogão, que é realmente, Ricardo, que é tricolor, sabe muito bem que a vitória hoje, ela é super, mega importante, a vitória do Fluminense nesse jogo enjoado, eu diria enjoado, porque os times pequenos do Rio de Janeiro não estão para brincadeira, estão mordendo o calcanhar dos grandes, estão incomodando e com justa razão. Parabéns ao dirigente do futebol nos times pequenos do Rio de Janeiro, chamados times pequenos, que estão investindo, estão trazendo jogadores, valorizando inclusive, jogadores que estavam esquecidos estão voltando, goleiro que estava afastado há mais de ano do futebol, volta fazendo grandes defesas. Isso é que é fundamental. É o futebol do Rio de Janeiro levado a sério pelos times pequenos. Bom, vamos focando aqui então na rodada do final de semana. Nós já falamos aqui de Volta Redonda e Flamengo. O Maricá, que é o líder do campeonato, vai pegar o Sampaio Corrêa em casa. Então o jogo vai ser no domingo, às 15h45. O jogo do Flamengo que a gente mencionou aqui vai ser no sábado, né, às 4h30 da tarde. Eu acho que é o jogo da televisão, né? Deve ser o jogo da Globo. E no domingo são dois. Os outros 4 não tem um jogo na segunda-feira. Então nós vamos ter um jogo no sábado, que é o jogo do Flamengo, e 4 jogos no domingo e um jogo na segunda-feira. Então os jogos de domingo vão ser o Madureira e Fluminense. Não, eu falei aqui do Maricá, vamos falar do Maricá aqui contra o Sampaio Corrêa às 3h45 da tarde. Provavelmente mais 3 pontos para o Maricá, né? Esse jogo que vai marcar o distanciamento do líder para os demais, viu, Ricardo? Estou vendo aqui a tabela. Porque o Maricá vencendo vai a 13 e o Sampaio Corrêa, que já está mais atrás, né? Então está com 4 pontos lá, está à frente do Botafogo, do Vasco e do Fluminense. Mas aí depois, um pouco mais tarde, às 16 horas, vão jogar Madureira e Fluminense. Aí é que está a questão, provavelmente, como entraram jogadores na quinta-feira do Fluminense, por exemplo... Depende muito do resultado de hoje, né? Então, assim, mas assim, independentemente de qualquer coisa, todos os times grandes têm que ganhar, não tem outro jeito. Principalmente contra os times pequenos. Então, assim, ganhar dos times pequenos, vamos colocar assim, que já é uma obrigação, virou mais do que uma obrigação. Já virou uma questão de sobrevivência no campeonato. Porque os confrontos entre eles já vão ser complicados, então se eles perderem pontos, ou continuarem perdendo pontos para times pequenos, aí a classificação é praticamente zero, além de não atingir aquele percentual de 75%. Não vai chegar nos 20, 21 pontos para classificar entre os 4 primeiros. Então o Fluminense, de novo, né, agora, depois do jogo contra a Portuguesa, também pega o Madureira, então vai ser mais um jogo com obrigação de vencer. E o Botafogo pega o Bangu, que eu acho que pelo menos o Bangu o Botafogo ganha, né, Justo? Eu acredito que o Bangu vence esse jogo pelo futebol. Não, estou falando sério. Você já tá aí. O futebol apresentado pelo Botafogo, amigo, não pode ser diferente, não. A gente é torcedor, eu sou torcedor, mas não sou louco. Tá? Eu vejo o futebol do Botafogo com uma vergonha. Uma vergonha os times do Botafogo estão aí nessa competição.
é fraco pra caramba. E eu vou torcer para o Bangu dar uma chapeuzada no Botafogo para os dirigentes tomarem vergonha na cara e colocarem realmente seus times de verdade para jogar. Ficam de gracinha, reapresentação, cobrando pagamentos, bônus, não sei o quê. O time tem que jogar. E outra, o Botafogo não tem técnico. Verdade seja dita, não tem técnico. E digo mais, hein? Bangu 2-0 nesse domingo, no Newton Santos, Engenhão, às 18 horas. E eu vou torcer para o Banguzaço. Heleno, você acha que o Botafogo perde ponto pro Bangu? Eu acho que não perde, acho que vai vencer. Você acha que perde ponto pro Bangu? Ô Ricardo, que nem a gente tá falando, o Botafogo joga em casa. Jogou em casa, o último jogo perdeu. Pera aí, Justo, vamos chegar lá. O Botafogo joga em casa, o Bangu joga fora, que nem você acabou de comentar. O Bangu é uma equipe muito abaixo das outras equipes. E o Botafogo deve retornar com alguns jogadores contra o Bangu. Eu acredito que o Botafogo não perca do Bangu. Que aí ele iria praticamente, ele tá com quantos pontos, Justo, Botafogo? Nem deve ter. Não, nenhum. aí na tabela. Na tabela aqui 2 deve pontos. ter, deixa eu ver. 3. O Botafogo, ele é o... 3 pontos, né? 3 pontos, é o 9º colocado. Então ele iria 6 pontos. 6 pontos pro Botafogo, porque pelo menos tem que vencer. Aí que nem você comentou, Ricardo. Vai ter os clássicos para jogar. E nesses clássicos ou vai perder 2 pontos, ou vai perder 3. Alguma coisa vai acontecer com essa equipe. Então, a tendência, que nem você acabou de falar, essas equipes pequenas, que nem esse próprio Maricá, são 2 jogos dentro de casa, que ele vencendo, ele vai a 16 pontos. Então, 16 pontos, ele já está quase chegando para classificar. Vai ficar Aí 4 ou 5 pontos a classificação. Pode acontecer de uma ou até 2 equipes ficar fora das semifinais do Campeonato Carioca. Eu acharia bom que ficassem as 4 fora. Porque eu também aí dava um concordo, exemplo. eu concordo também. Sabe? Para mim, do jeito que está indo o futebol hoje, tinha que classificar os quatro assim, de pequeno porte, para demonstrar para esse presidente, para essas pessoas que estão dirigindo as equipes, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. Diretorias que não têm comprometimento com o torcedor, né? Grande verdade. Mas isso aí, não tem comprometimento com o torcedor, mas o torcedor sofre, cara, não adianta. Ele quer ganhar. E você perdeu, o cara jogou com time misto. Eu quero ganhar, não quero perder. Então a intenção dele é cobrar contra time pequeno, e clássico também vai haver cobrança. E a cobrança, você sabe, você chega num time grande aí, dá um exemplo, que nem quer dizer que é Flamengo, não. Flamengo chegou um cara lá, jogou mal, perdeu, mano, já tá, caço ruim, ó, sai fora. Pipipi, papapá, e vai embora. Não tem jeito, futebol hoje vive de resultado. E o resultado hoje, cara, que a gente acontece hoje os jogadores, eles ganham muito acima do valor que ganham hoje. Então tem jogador que nem dividir bola divide. Antigamente não, você pegava na época de Zico, de Roberto Dinamite, o cara comia grama, mano, e ganhava... O Dimba comia grama lá no Botafogo, né? E ganhava bem menos que os atletas ganham hoje no futebol brasileiro. Então, ele teria que demonstrar isso para os torcedores, que também, se ele é torcedor, ele faz parte da equipe, é o 12º jogador da equipe que for, só de Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, faz parte da equipe da que eu estou comentando aqui. Então, a gente espera o respeito com esses torcedores, para que possa haver jogos melhores para as equipes grandes, e que possam até, com esses jogos melhores, eles possam até conseguir a classificação. Sendo um grande risco aí que você pega o próprio Maricá com 10 pontos, jogam 2 jogos em casa, ele pode ir a 16 pontos. Então, praticamente, um grande aí praticamente deve ficar fora da semifinal do campeonato Carioca. Podendo acontecer até duas equipes. Eu acho que um já está fora. Um dos grandes vai cair fora, por causa do Maricá. Então, com certeza, a não ser que haja assim, uma queda absurda no Maricá nos próximos jogos, ele já pegou 2 grandes. Então vamos colocar aí que ele vai perder no máximo, né, 2 jogos aí para grandes, e depois eu sei que ele vai perder para outros pequenos no pique, né? E realmente um bom futebol que está jogando no Maricá, eu acho muito pouco provável. Pode acontecer dele ser um time de 11 bem encaixados e um machucar, 2 machucarem, aí cair o rendimento da equipe. Tudo é possível. Mas, assim, eu acho que matematicamente falando, com base no desempenho das equipes nessas primeiras 4 rodadas, eu acho que uma vaga de grande já foi preenchida pelo Maricá. O Voltaço, a gente sabe que tem um potencial grande também de se classificar.
O Voltaço já vinha com histórico nos últimos anos bons, né, no Campeonato Carioca, e esse ano está repetindo de novo, né, O Voltaço está na boa... Série B do Brasileirão desse ano, né? Exatamente. Então, assim, provavelmente o Voltaço vai conseguir vaga também, porque também já pegou 2 grandes. Vai pegar o Flamengo, vai ter pego 3 grandes, não é isso? Ou eu estou equivocado? O Flamengo vai ser o segundo grande que ele vai pegar. Agora me fugiu aqui O Flamengo não teve memória. clássico ainda não. Não, eu digo o Volta Redonda. O Volta Redonda, agora você me pegou. O São Volta 4 Redonda ganhou do jogos. Fluminense. Não, eu acho que... Não, o Volta Redonda ganhou do Botafogo. Botafogo, então. Ganhou do Botafogo e vai ter o Flamengo agora, né? O Botafogo ganhou de 2 grandes. Ganhou do Fluminense, ganhou do Botafogo. Aí vai jogar contra o Flamengo. Vai vencer Tudo também. bem que o Flamengo vem com um time mais encorpado, né? Um time mais pesado. Pesado no sentido de camisa, né? Aí o Flamengo já entra favorito porque vai botar a maior parte ali de jogadores titulares. Mas ele vai voltar contra um time que é complicado. Provavelmente o Flamengo tem um plantel muito melhor que o Voltaço? Tem. Mas esses jogadores que estão voltando, eles não estão no mesmo nível físico do que os jogadores do Volta Redonda. Então vai ter que prevalecer muito a individualidade desses jogadores titulares do Flamengo, os que entrarem. Então vai ser um jogo complicado. E aí vai definir realmente. Se o Volta Redonda não perder para o Flamengo, eu acho que ele já garante também uma vaga. Então nós vamos ter 2 times grandes fora. O Flamengo eu acho que entra. O Botafogo já é certo. O Botafogo já é certo. Eu acho que eu acho que o Flamengo entra, nós vamos ter aí mais 7 rodadas, né? Então eu acho que vai dar tempo do time principal do Flamengo fazer essa pontuação necessária. O Fluminense eu não sei se vai encaixar. Se encaixar eu acho que também consegue. E o Vasco é um time que a gente não vai saber, não tem como saber como é que ele vai render ali com o Carille. No Santos o Carille teve uma resposta muito rápida, né? Tanto que foi vice-campeão paulista no ano passado. E o Botafogo realmente é que está com a situação mais complicada. Então, e aí, para a gente encerrar, falar sobre futebol carioca, eu vou passar, acho que ficou faltando alguns jogos, mas entrar nessa questão do Botafogo, porque eu acho que é a primeira vez, eu já estou liberando meus 60 anos, daqui a 2 semanas eu faço 60 anos, eu nunca vi um time campeão na envergadura dos títulos que o Botafogo ganhou, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América. Um time ficar tanto tempo sem técnico. Então, assim, o técnico do Botafogo já saiu, já tem um tempinho razoável. E o time está numa competição estadual, pode até, como o Justo falou aí, tendo falta de respeito com o campeonato e tal. Mas eu acho um absurdo o Botafogo ainda estar sem técnico. Eu queria ouvir de vocês aqui, porque nós estamos falando aqui do atual campeão brasileiro e atual campeão da América. Tá tempo sem técnico. Então é uma coisa meio que inimaginável aí há 1 mês atrás, 2 meses atrás, né? Realmente você falou tudo, Ricardo. Hoje o Botafogo sem técnico praticamente tá com... É um auxiliar que tá hoje comandando a equipe do Botafogo. Esse técnico do Botafogo já era para ter esse técnico na equipe do Botafogo. Nem que fosse com 1 mês, ele não deu resultado para a equipe do Botafogo. Aí a própria diretoria viu, não tem jeito, você jogou 4 jogos, perdeu os 4, cara. Então você tá com 0 a pontuação sua tá muito abaixo. E a gente quer ver resultado. Mas já era para ter um treinador para a equipe do Botafogo. E até agora não conseguiu o treinador para a equipe do Botafogo. E tem que ver também se vai conseguir, porque já era para ter esse técnico do Botafogo lá no Campeonato Carioca, Ricardo. Justo, o que você... Essa coisa do Botafogo não ter técnico ainda, nós já estamos finalizando, né, o mês de janeiro. Já aí, nós vamos terminar janeiro com, acho que 7 rodadas do Campeonato Carioca. O Botafogo não tem técnico, e acho que não tem nem sinal aí para ter um... Aí, quer dizer, aí vai contratar um técnico. Provavelmente vai ser português lá, pela última vez que eu vi alguma coisa. Aí o cara vai chegar aqui, vai ter aquela questão da adaptação, né? Vai ter que conhecer o time, vai ter que... Os jogadores também estão se conhecendo. Como é que você está vendo essa situação específica, Justo? Falta planejamento, né? Falta planejamento. Como é que uma equipe chamada Grande de Futebol Brasileiro, que vem de uma conquista da América e um campeonato nacional muito concorrido como é o Brasileirão,
Eles se apresentam com seus jogadores, fazem representação e sem um técnico para fazer o planejamento, sem um técnico para exatamente começar a nova metodologia de trabalho. É inadmissível com um time como o Botafogo, poderia ser o Flamengo, o Fluminense, o Vasco, que fizesse o que estava fazendo com o Botafogo. O problema é que somos reféns de um senhor chamado John Textor. Somos reféns desse cara. Esse cara tem 4 times, é empresário não sei de quê. Ele quer abraçar o mundo com as pernas e acaba que o Botafogo, a torcida do Botafogo fica vendo avisos. É piadinha daqui e dali, é o torcedor do Flamengo, igual a Helena, dando uma pitada e tal coisa, entendeu? É o torcedor do Fluminense, igual o Ricardo. Enfim. É complicado, amigo. Botafogo, esse ano, vai ser o ano. Ouça o que eu estou dizendo aqui agora. Eu não sou amante de nada. Eu não faço previsão do futuro, mas o Botafogo, com essa metodologia de trabalho que está sendo realizada aí pelo John Textor, em nome da Pulse é internet de qualidade, Pulse é telecom. O Botafogo, a manter esse nível de desatenção, de irresponsabilidade, diria até mais, o Botafogo não vai conquistar nada esse ano. Primeira lapada que ele vai levar é do Flamengo. Nesse dia 2 de fevereiro vai ter um tal do Mundial, não sei o que aí das quantas, que inventaram esses campeonatos recentes aí, e o Botafogo vai levar uma chapeuzada, não tem base, o Botafogo não tem time, não tem base. Saíram 15 jogadores do Botafogo até o momento, 15 jogadores, senhores. Tá? Mas é que só saiu 3 titulares, e daí, amigo? O Botafogo era um time que foi mantido e foi campeão por ter uma base, saiu o Francisco, entrava o Chico, e o nível de futebol não caía. Pô, entra o Heleno no lugar do Ricardo. O Heleno já vinha jogando até mais, porque ele estava no banco, queria mostrar serviço. É simples. A conta só fecha se for assim. 1 mais 1 são 2, amigo. E o Botafogo não tem esse 1 mais 1 que são 2. Porque ele não tem a principal ferramenta, que é um técnico que realmente possa moralizar, colocar seu método de trabalho e formar jogadas ensaiadas, ter realmente a sua forma de jogar. O Botafogo hoje não tem, porque não tem técnico. Qual é a cara do Botafogo? A cara da tristeza, a cara da inverdade. O time não tem base. Jogando contra o time aí do Volta Redonda, não é menosprezar ninguém, mas a gente vê um time altamente apático, sem criatividade, o Botafogo com os jogadores realmente abaixo daquilo que se espera de um grande time. É isso. Muito bem, José Ribeiro. Helena, quer falar mais alguma coisa? Eu só queria falar aqui que nem dia 2 de fevereiro joga Flamengo e Botafogo. E eu acredito em um grande jogo isso aí, o Ricardo. Não tem nada. Lembrando ao ouvinte que esse jogo é da Final. Supercopa, né? Isso, é a Supercopa do Brasil. Vai ser um grande jogo isso aí. Campeão brasileiro quanto campeão da Copa do Brasil. Exatamente, porque o Botafogo, que nem o Justo estava comentando aqui, que os atletas que estão jogando hoje é bem abaixo do que o Botafogo precisa apresentar. Que nem ele comentou que acha que o Botafogo esse ano não ganha nada. Eu acho que alguma coisa o Botafogo ganha sim. Mas Botafogo e Flamengo, do dia 2, vai ser jogo 1-0, 2-1, não vai ter nada, não tá disputada não vai ser disputada não. Pro Flamengo, porque Não. o time que tá aí do Botafogo sem treinador não tem pra onde ir, amigo. Não tem pra onde ir. Vamos ser realistas. Eu torço para o Botafogo, mas também eu sou um cara que só vejo com outros olhos, não com os olhos da paixão. Eu vejo com os olhos da razão. O time do Botafogo hoje, para disputar um campeonato que está se avizinhando, estamos hoje o quê? Dia 22, não é isso? 23. Há 10 dias desse jogo, 9 dias desse jogo importante. Quem é o treinador do Botafogo? Quem vai escalar esse time? Será que o John Textor vai ficar na beira do gramado? Vai escalar o time de acordo com o que ele acha? Isso, vejo. Não adianta tapar os olhos com a peneira, amigo. Botafogo vai passar vexame nesse campeonato. Mas John Textor em cima da hora ele resolve. Não, não é assim não. Futebol é planejamento, amigo. Concordo com você, é planejamento, mas eu tô falando questão de Flamengo e Botafogo dia 2 de fevereiro. 3-0 pro vai Flamengo. Ser um grande jogo, vai ser 1-0, 3-0 pro Flamengo. Tanto o Flamengo pode vencer como o Botafogo pode vencer. É uma final de campeonato para eles e quem vai jogar, ninguém quer perder. Tá certo que ele acabou de comentar que o Botafogo não tem técnico, mas tem jogadores que ele contratou agora que vai lutar. Você pega esse mesmo que jogou no Palmeiras aí, esqueci o nome dele, muito bom de bola. Então, ai meu Deus do céu, como é que é o nome? Que o Botafogo contratou agora? Contratou. Recentemente, fala assim no jogador, o Wendel, que não vem agora, só vem no meio do ano.
o atacante Arthur, Arthur, isso aí, o lá do Arthur. Zenit, mas o Arthurinho só não faz verão, velho. Mas tô dando exemplo. O principal jogador do Botafogo era o Almada, coadjuvante de quem? De Luiz Henrique. Caiu. Cadê onde é que tá o Júnior Santos? Foi lá para o Atlético Mineiro. O time desmontou, velho, na frente. A preocupação do John Textor hoje, o scout do Botafogo, é contratar zagueiros. Não sei se esses caras fazem gol também. Contrataram esse menino do Santos, por a peso de ouro, e contrataram um jogador do Ceará, que eu nem não conheço, jovem demais, um zagueiro jovem, e quero ganhar título com o quê? Tem que ter treinador, amigo, tem que ter planejamento. Quem é que vai comandar o time hoje? O Heleno Nogueira é o novo técnico, bota o Heleno lá. 2 pancadas, não deu para o Heleno, tira o Heleno, recolhe o Heleno, bota o Ricardo, que também faz parte da comissão, vamos ver qual é o método de trabalho dele. Mas o Botafogo hoje está simplesmente órfão, não tem planejamento e não tem técnico, e pelo que a gente vê, acompanha pelo mercado da bola aí, tá difícil, porque os contatos feitos, o detalhe, o John Textor só quer português, só quer um técnico português. Será que Pedro Álvares Cabral pode vir? Porque aí é uma pergunta, né? Foi ele que descobriu o Brasil, vai que ele descobre aí o Botafogo jogar diferente e ganhar campeonatos. Descobriu o Brasil errando o caminho para as Índias. Ele errou, ele ia para as Índias e um índio indicou errado para ele, que ele estava com ciúme das Índias, indicou a rota errada e o cara chegou no Brasil, lá na velha e boa terra Bahia, né, amigo? Essa é a história do Brasil, segundo o professor de história Justo Ribeiro, aí na versão Justo Ribeiro de ser. E é uma história muito melhor do que a gente aprendeu nos bancos escolares, né, Justo? É mais interessante. Acho que a garotada ia ficar menos entediada com essa explicação do Justo aí, né, Heleno? Não, que nem o Justo explicou a situação dele, agora quer explicar a minha situação. Eu sou flamenguista e ele é botafoguense. Uhum. O Flamengo não vem jogando bem, apesar de ter ganho de 5-0 do Bangu. Imagina se ela jogando bem, né? Agora, então, para mim o Bangu venceria o Flamengo, rapaz. E o Flamengo venceu o Bangu por 5-0. Agora, você está falando a respeito de jogadores que não estão jogando no Botafogo. E a mesma coisa eu falo a respeito do Flamengo. Os jogadores do Flamengo não estão jogando no Flamengo. E os que estão jogando, vou te dar um exemplo, a Arrascaeta. A Arrascaeta nem jogou lá contra o Cruzeiro. Então, é exemplo, que nem você está falando dos jogadores do Botafogo, mas vem de cirurgia, mas né? com a volta deles, o Arrascaeta foi poupado. Ele não foi de Ele fez uma cirurgia, ele passou por uma intervenção cirúrgica. No final do ano, ele vinha jogando com dificuldade, com medicamento. O jogador daquele nível não se pode sacrificar. Fazer essa operação. Ele precisava. Fazer, adiou. Então vamos lá. O Arrascaeta foi para onde? Ele estava onde, o Arrascaeta? Como assim? Não entendi. Ou ele viajou para onde? Ele não estava nos Estados Unidos? Então que nem viajasse, cara. Ele está numa pré-temporada, né? Oh, meu Deus. Mas ele está fazendo Se ele está fazendo a preparação, ele podia fazer a preparação aqui no Brasil, pô. Não. Ué. Você achou que a viagem dele para lá claro, ele não precisava viajar. Se ele está se trazendo por causa da contusão dele, ele não precisaria nem viajar. Faria o trabalho dele aqui no Brasil e poderia jogar. É que nem dando exemplo, Flamengo e Botafogo dia 2, é grande jogo, Ricardo. Você pode ter certeza que vai ser grande jogo. Tanto Flamengo ou Botafogo pode vencer ou até empatar aí para os pênaltis. Mas eu acho que eu estou mais para concordar com o Justo do que com você, porque eu acho que o Flamengo vai ganhar fácil essa partida. Além dos méritos do Flamengo, a qualidade dos jogadores do Flamengo e pelo fato deles terem um técnico já há um ano, né, um técnico que tem uma visão muito boa, uma visão tática, moderna, inteligente, é um técnico que vai saber substituir. Nós estamos falando de um Botafogo aqui, Heleno, que está sem técnico. É um Botafogo que perdeu o time inteiro praticamente. Então não tem entrosamento nenhum e não vai se entrosar em 3 semanas. Então, assim, a discrepância de vantagens que o Flamengo tem em relação ao Botafogo é muito grande. Além do time, de ser um time que se conhece, né? É um time que está jogando. O Flamengo está tentando jogadores aí, está tentando Danilo, está tentando Jorginho. Acho que o Danilo já acertou com o Flamengo. Tudo indica que sim, né? Juninho, atacante, né? Então, assim, eu acho que, mesmo assim, sem esses jogadores, o Flamengo no dia 2 de fevereiro vai estar muito acima do Botafogo. Mas muito à frente, muito amigo. Acima, não tem nem lógica. Não estamos conversando história de perdedor. Estamos lidando com a realidade. A gente está analisando aqui. Qual é o time hoje que está mais preparado? O Flamengo.
Então é o time que hoje está a banda, o Botafogo. Não tem O comando, futebol velho. atual, eu considero assim, você pega todos os times que foram campeões no Brasil, você pega nos últimos 10 anos, eu vou incluir até aquele Fluminense lá de 2010, 2012, o São Paulo. Como esses times foram campeões, assim, tiveram mais de um título, não foi um título assim esporádico, porque mantiveram o plantel 2, 3 anos. O A Fluminense há mesma anos não base, conseguia né? manter um plantel. Aí de 2009 a 2012 ele conseguiu manter um plantel. Então, assim, ele chegou, o time quase caiu, tudo bem, é aquela coisa da queda do rendimento que o time faz. Mas pegou, ganhou. 2010 ganhou 2012. O Flamengo ganhou 2009, depois foi ganhando também outros títulos, até engrenar, né? E deu aquelas patinadas em 2017, 2018, 2019. Mas o que aconteceu ali? Você formou um time que encaixou e manteve uma regularidade. Aí quando você, no Brasil, se você consegue manter um time por 2 anos, ainda mais o Flamengo, né? Agora que, né, aqueles campeões de 2019 já foram quase todos embora. Mas você conseguir no futebol brasileiro manter uma equipe por mais de 2 anos é título na certa. Não tem erro. Porque a vantagem é muito grande para o time que já está entrosado. Eu concordo Os com você, outros. Ricardo. Hoje você pega o Felipe Luiz e já vem treinando o Flamengo. Hoje o Botafogo está sem técnico. Vai entrar um técnico na equipe do Botafogo para Não se sabe quando. contra a equipe do Flamengo. E eu acredito que vai ter um técnico, quando enfrentar a equipe do Flamengo, vai ter um técnico. Agora, a questão, o Felipe Luiz tem muito mais conhecimento que a equipe do Flamengo, que nem você falou. O time vai pegando cancha e vai chegando no lugar que ele quer. Mas eu, na minha opinião, sou Flamengo. Vai ser jogo 1-0, 2-1 até o empate. Não vai ser jogo fácil, não. Que nem o Justo acabou de falar aqui. Perdeu o Luiz Henrique. Perdeu aquele pro Atlético Mineiro lá. O Luiz Henrique foi para o Zenit na Rússia. Nem queria ir para a É, Rússia, que está em guerra. Mas foi. aquele lateral, o Eduardo. Eduardo foi pro Cruzeiro. Você pega o Tietê, foi pro Vasco. Então são jogadores que estavam na equipe o Tietê mesmo era titular na equipe do Botafogo. E chegou um certo tempo que o técnico tirou ele fora e ele ficou no banco da equipe do Botafogo. Hoje ele se encontra na equipe do Vasco já. Mas a questão do jogo dia 2 de fevereiro, você pode ter certeza que vai ser jogo duro. É duro de assistir, né? Porque o botafoguense que se preza tem que botar as barbas de molho, porque para esse jogo aí especificamente, o Botafogo chega mal, chega aos pedaços, e eu tenho certeza absoluta, dizendo com convicção, é presa fácil o Botafogo para o Flamengo nesse jogo dia 2 nesse torneio aí. Detalhe importante que a gente sabe exatamente aquilo que é o correto, não desrespeitando o torcedor. Sou torcedor do Botafogo? Sim, torcedor, mas não sou doido. Eu tenho noção. O Botafogo não tem base, o Botafogo não tem time para competir ainda, porque não tem o principal fator, que é um técnico, um homem que realmente comande as ações do lado de fora. Se não tendo esse cara, não adianta que o time, qualquer que seja o time, pode ser uma seleção, ela não evolui, ela não chega aos seus objetivos. Ok, vamos passar para Campeonato Paulista. Até mudei aqui o GC aqui embaixo, aqui, Campeonato Paulista. E a gente estava falando do Flamengo, todo o poderio do Flamengo como time, como técnico, que é muito competente. E não tem como a gente, antes de falar da rodada do final de semana no Paulista, mencionar o jogo da quarta-feira, grande clássico entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. E é um pouco daquilo que a gente costuma falar, ou que a gente já abordou aqui, né? É um time que já está há muito tempo junto, mesmo não estando completo, acaba se sobressaindo a uma equipe que está com técnico novo e com jogadores que estão voltando ou estreando uma equipe. Então foi o que a gente viu na quarta-feira lá na Vila Belmiro. O Santos fez um bom primeiro tempo, conseguiu, nos primeiros minutos foi até um pouco superior ao Palmeiras, terminou o jogo ali já um pouco mais O gol do Guilherme, equilibrado, né? fez 1-0, gol do Guilherme outra vez. E no segundo tempo, aí o Palmeiras foi Palmeiras, né? Porque aí foi ali devagarinho, foi fazendo jogadas pela direita, o Estevão muito bem, e o Richard Rios também acabou fazendo um golaço no final. Então aí o Palmeiras foi Palmeiras, aquele time que você fala assim, não, esse time hoje vai perder. Você sabe quanto tempo faz que o Palmeiras não perde na fase classificatória do Campeonato Paulista?
Tem mais de 3 anos que o Palmeiras não perde. As últimas derrotas para o Palmeiras fez mais de 40 jogos nesses 3 anos. Ele perdeu 3 jogos só. Ganhou 35. Os 3 jogos que ele perdeu foram as primeiras partidas das finais. Ele perdeu uma para o São Paulo, depois perdeu uma para um outro time lá que eu não lembro, e perdeu a para o Santos do ano passado. E virou as 3. Conseguiu reverter o resultado. E o título foi E o título foi placar do Palmeiras. elástico, hein? É. Não, contra o Santos não, né? Contra o Santos foi 2-0. Perdeu de 1-0 e depois contra o Santos ganhou de 2-0. E aí o jogo estava indo para pênaltis, aí o Palmeiras fez o segundo gol no finalzinho, frustrando muito o Santos, né? Que estava ali com um time que estava na Série B na ocasião, né? Então, pô, você conseguir ser campeão paulista do Palmeiras já dá uma moral ainda maior. Mas então eu estou falando de um time aqui que simplesmente você pensa que ele está morto, ele vai e ressuscita dentro do próprio jogo. No Campeonato Brasileiro nós vimos isso várias vezes nesses últimos anos aí. Então, mas por que aconteceu isso, Helena? Eu vou deixar vocês à vontade para falar sobre isso, mas eu vou antecipar aqui a minha opinião. Isso acontece quando um técnico que tem um time inferior e ainda desentrosado resolve recuar um time. Você não pode deixar um time da qualidade do Palmeiras, da qualidade do Flamengo, com a posse de bola. O Fernando Diniz, com todos os defeitos dele lá, por que o Fluminense era o time que mais dava trabalho para o Flamengo, mesmo o Flamengo voando? Porque tirava o domínio de bola do Flamengo. Era uma questão até lógica. E ontem, o que o Santos fez, o que o Caixinha fez, algumas substituições lá, recuou o Santos no segundo tempo. O Palmeiras, óbvio, que ia partir para cima, tem jogadores de qualidade, e nós não estamos falando aqui ainda do Palmeiras completo. Ontem não estreou o Paulinho, né? Não jogou Veiga, não jogou. Então, assim, e é um Palmeiras. O Veiga jogou. O Veiga jogou? O Veiga jogou. Quem não jogou foi o zagueiro lá, Gustavo Gomes. Não, tá certo, tem razão. Gustavo Gomes. Então, assim, não teve a estreia do Paulinho e tal. Então, assim, é um time que ainda tem, você sabe que vem mais coisa por aí. E é um time que simplesmente se recusa a perder até o último minuto. E aí o Santos recuou, deixou a bola com o Palmeiras e deu no que deu. Né? O empate depois da virada, faltando 2 minutos para acabar o jogo. Realmente você falou tudo. Hoje você pega o Palmeiras, que vem com o mesmo técnico, o Abel Ferreira, que vem dando sequência na equipe do Palmeiras, e sem alguns titulares que não jogou lá na Vila Belmiro contra a equipe do Santos, e vencia por 1-0, gol do Guilherme. O Palmeiras depois empatou e no finalzinho, quando ele falou com 2 minutos para terminar o jogo, como é que é o nome do rapaz que falou aí? O Richard Rios fez um golaço. Rios fez um golaço lá de fora da área e foi 2-1. Aí eu pego para você te dar um exemplo hoje. A torcida gostou? Foi vaia tudo, cara. O jogador saiu, o próprio deu entrevista lá pra rádio lá. Eu esqueci o nome dele, que deu entrevista pra rádio. Ele falou: infelizmente, erramos e perdemos. Agora, você infelizmente, erramos, perdemos toda vez, cara. Não pode, cara. Que nem você acabou de falar, o time recuou. O Palmeiras deu moral ao Palmeiras, o Palmeiras veio pra cima, conseguiu fazer o primeiro gol, fez o segundo e bobeou, o Santos ainda estava recuado ainda. Então a questão toda pode ser uma das coisas que você fala mesmo. O time quer jogar, vai pegar Palmeiras, vai pegar Flamengo, vai pegar Botafogo, a equipe que tá mais assim na coisa, tem que ir pra cima, cara. Não tem que deixar jogar, não. Você tem que jogar em cima dele e ele vai jogar em cima de você. Mas faz a sua parte também. Porque senão acaba acontecendo o que aconteceu com a equipe do Santos com a derrota de 2-1 para a equipe do Palmeiras. Justo Ribeiro, não sei se você viu o jogo, o que você achou? Não, eu realmente não vi. Eu não vi o jogo ontem do Palmeiras, mas é isso que você está dizendo. O time convida a equipe adversária a entrar no seu próprio campo e aí fica difícil, né? Principalmente quando você tem jogadores de valores, jogadores de nível individual, de talento, como esse Richard Rios. Ele bate muito bem de fora da área, não é o primeiro gol que ele faz dessa distância, né? Então, é um jogador diferenciado e que deve ser bem marcado. Então, se você atrair o time adversário para o seu campo, você está colocando em risco ali a sua defesa. E o time do Santos não soube proteger, não teve a capacidade de proteger a sua entrada de área. E o que aconteceu? Tomou a virada, né? Destacar aí que esse menino do Santos é o principal artilheiro, com 4 gols. Ele que não se ele firma. fez todos os gols do Santos até agora no Paulista. Ele não se firma, né? Ele vem. O Guilherme é aquele jogador que passou pelo Botafogo, já teve grandes equipes de futebol nacional, mas ele não emplaca. Ele faz os gols e depois some. Espero que esse ano ele tenha se preparado, se condicionado para fazer uma grande competição.
A gente deseja que é um menino bom, tem velocidade, tem um bom drible, é bom finalizador também, mas que ele não era para estar num patamar bem maior do que hoje ele está no Santos, não menosprezando, evidentemente, a equipe do Santos. Mas é isso aí. Futebol paulista que tem aí um tal de Mirassol que vem fazendo história, vem fazendo um grande campeonato, dando goleadas, e o Corinthians, né, que virou o xodó do futebol nacional, vencendo todos os jogos. Mais uma vitória agora diante do Água Santa. O Corinthians está liderando o grupo A e o Mirassol. O Corinthians e o Mirassol estão no mesmo grupo. Então o Corinthians tá com 9 pontos, o Mirassol está com 3, Um jogo a menos, né? um jogo a menos, a Inter de Limeira com 2 e o Botafogo com 1. Então, mas o Corinthians terminou com uma sequência de vitórias ano passado, 9, e foi a 12 e bateu o recorde, o mesmo recorde do time lá do início dos anos 2000, que teve essa sequência de vitórias também. 12 vitórias, assim. O Flamengo, não? Vamos o recorde do próprio Corinthians, tá? E o Corinthians está com 100% de aproveitamento na competição. 100% de aproveitamento. Nós vamos ter no final de semana, nesse sistema de disputa aí, né, que o Heleno gosta muito do jogo dos times não se enfrentando dentro do grupo, só pegando times dos outros grupos. Nós vamos ter aí 10 principais partidas. Vamos ter o Água Branca Bragantino. O Velo Clube vai pegar o Santos em casa. O Santos vai sair, né, no final de semana para pegar o Velo Clube no sábado, 6h30 da tarde. O Palmeiras vai pegar o Novo Horizontino, também no sábado, às 8h30 da noite. A Portuguesa vai sair para pegar o Mirassol. Portuguesa que está aí com muita expectativa, né? Virando SAF, vão demolir o Canindé, né? Fez o último jogo lá no Canindé essa semana, despediu da antiga construção do Canindé, agora vai vir uma arena nessa parceria aí. E no domingo, às 4h30 da tarde, 4h30, cara? Só isso mesmo. Não, 6h30 da tarde. 6h30 da tarde é o jogo da Record, né? São Paulo e Corinthians. Aí nós vamos. É um jogaço que é imperdível. Para realmente dar um sacode mesmo no Campeonato Paulista. Que nem você acabou de comentar aí no domingo, né? São Paulo e Corinthians, um grande jogo, sendo que o São Paulo joga dentro de casa para enfrentar a equipe do Corinthians. E o São Paulo tem um grande time, contratou-se o Oscar, que é hoje, tem o meia lá que jogou na seleção brasileira, esqueci o nome dele. Você tem um atacante. Então o São Paulo tem um grande time. Tem o Arboleda que joga de zagueiro, estão dando exemplo, e é um grande time, como a equipe do Corinthians também é uma grande equipe. Que hoje o nome que está lá hoje no Corinthians é o Depay. Que ele falta essas coisas e ele mesmo mete o gol. Então a questão toda aí vai ser um grande jogo, esse Botafogo, esse São Paulo e Corinthians, que nem faz 12 jogos que o Corinthians não perde. Vamos ver se São Paulo tira essa vitória sobre a equipe do Corinthians aí no domingo aí, Ricardo. Eu imagino que o corintiano ele deve estar doido para não perder essa sequência, né? E o São Paulino deve estar ávido para quebrar essa sequência do Corinthians aí, porque aí vira, né? Vira a chavinha, né? Porque aí o São Paulino vai falar, quebramos essa sequência positiva do Corinthians aí. Eu acho que é um jogo que tem muito cara de empate, sabe? Eu acho. Pelo que o Corinthians está jogando e o São Paulo, eu acho que ainda não está também no mesmo nível do Corinthians físico. Eu acho que os times se equivalem ali embora o Corinthians hoje esteja com jogadores mais inspirados e com mais garra do que os do São Paulo, pelos jogos que eu vi do São Paulo. O São Paulo ainda está parece que é uma sina do São Paulo, né? Ele é um time que tem jogadores que parece que não pegam, não tem gás, assim, sabe? Não tem marra. É só o Luciano e os outros, é tudo muito comportadinho, tudo muito. Aí você vai lá no Corinthians, tá os 11 lá mordendo a chuteira e tudo mais. Então, acho que isso aí vai nivelar o jogo. Mas eu acho que vai ser um grande clássico, sem dúvida nenhuma. Ricardo, o time provável do São Paulo, que está sendo utilizado nesse momento, tem a base do goleiro Rafael, que foi, inclusive, convocado para a seleção. Não sei qual critério utilizado aí pelo o técnico do Brasil.
Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco. Esse Alan Franco é muito bom jogador. Ou Sabino, pode jogar ele contra o Sabino. Enzo Dias, contratado recentemente. Pablo Maia, Alisson e Oscar. Lucas Caleri e Luciano ou Ferreira. Caleri. Esse é a base, mais ou menos, que hoje está tendo São Paulo nesse início de temporada. Vai mudar? Com certeza vai. Vai vir novas peças? Com certeza virão. Mas é o que tem hoje o técnico, né? Que é mantido o técnico do ano passado, 2024. É que a gente acabou de falar aqui. Tem uma base, né? O cara Tem uma base. E o time de São Paulo vem bem. É um bom time, é um bom time. Né? O Cadu tá jogando as fichas dele nesse time de São Paulo aí. E tem como destaque o Luiz Gustavo, que é um cara que é excepcional. Esse Luiz Gustavo aí, que foi da seleção brasileira, ele é um cara diferenciado. Faz muita falta a qualquer time. Que eu acredito até que o Luciano não deve nem jogar, deve jogar esse outro rapazinho que colocou ele com o Luciano. Eu acredito que o Luciano deve ficar no banco da equipe de São Paulo contra a equipe do Corinthians. Muito bem. Nós estamos chegando aí a 1 hora de programa e gostaria de falar alguma coisinha do esporte local, né? Para a gente coroar aqui a nossa. Vocês têm algum conhecimento mais aí? A gente falou bastante nos últimos programas aí sobre o futebol local, as expectativas, volta do Azul, né? A possibilidade de outras equipes. Aí o dia que eu estava conversando com o Justo na praça esses dias aí, não sei se pode falar no ar, né? Com certeza. Então tem uma novidade de time surgindo aí, Justo Ribeiro. O que você pode contar de novidade para a gente em relação a isso? Bom, Ricardo, o futebol de Bananal é um futebol surpreendente, né? Futebol de Bananal é aquele futebol onde a gente cria expectativas a cada instante. O que nós podemos já antecipar e acrescentar no programa de hoje é que está surgindo uma nova equipe dentro do cenário futebolístico de Bananal. Futebol amador está aí já sendo encaminhado a criação de um novo time de futebol. Ainda não posso revelar o nome, o fundador, digamos assim, pediu ainda, por enquanto, que mantivéssemos o sigilo em relação ao nome do time, mas o que se sabe realmente é que haverá uma dissidência de alguns jogadores que já são consagrados em Bananal, fazendo essa migração para esse novo time de Bananal que está surgindo aí no mercado, está surgindo no futebol amador de Bananal, e eu acredito que venha com muita força, até porque a pessoa que está à frente desse projeto, juntamente com outro amigo que não posso mencionar o nome ainda, eles estão realmente fazendo a diferença, se organizando, convidando atletas, levando jogadores, amigos para formar esse novo time de futebol de Bananal. E que venha para ficar, não venha só como um meteoro, mas que ele venha para ficar dentro do futebol de Bananal, porque os rapazes que estão aí na missão de formar essa nova equipe são pessoas valorosas e de grande respeito dentro do cenário futebolístico. Inclusive, é um ex-atleta e ainda dá suas cacetadas, mas ele já teve seu auge no futebol de Bananal, mesmo com a idade que está, ainda sabe jogar e poderá, inclusive, surpreender atuando nessa nova equipe que vai surgir no futebol a nível municipal. Helena Nogueira, tem alguma novidade mais aí? A gente falou sobre o Azurra, o Cadu fez algumas colocações aqui, deu um furo de reportagem aqui, falando, né, na possibilidade aí do Marcão estar dirigindo o Azurra. Falei, Pelé, você deu uma de repórter agora aí, pegou aí todo mundo meio que de... Aí eu queria saber de você, se é que você pode falar, né, em relação a isso aí. Que nem a gente conversou aquele dia que o próprio Cadu mencionou o nome do time que vai jogar. Que nem o Justo hoje falou que não pode mencionar, nem eu vou mencionar também, mas ele já mencionou aqui para o pessoal que está nos ouvindo. Mas independente do time que vier, a gente quer que esse time venha com o intuito de disputar um campeonato que seja bem, assim, a comissão seja bem representada aqui no Campeonato de Bananal. E as outras equipes também que vão disputar, que praticamente devem manter as mesmas equipes que disputou a Copa Bananal, as 7 equipes, com a entrada do Azurra aí, essa nova equipe,
E tem mais um time aí que vai entrar para disputar o Campeonato de Bananal, que é só depois da Copa, dessa Copa que vai ter Da região aqui. da região. Aham. Depois dessa Copa da região, que aí vai ser o Eu campeonato, ainda não sei o nome. campeonato de Bananal. Uhum. Aí acredito que com os jogadores de fora, para que possam essas equipes serem bem representadas, não só para o torcedor, e, e seja mais visível aqui dentro de Bananal os jogos, né? Em questão também em questão desses jogadores de fora, realmente você tem custo, você tem que gastar. Que o cara às vezes vem de tal lugar, ele vem e tem que ficar. Se tiver mulher, tiver o namorado, coisa, tem que vir e ficar aqui e vai perder o domingo. Mas acredito que ele vem com o intuito de, geralmente, vem para vencer. Porque hoje você não pode trazer um atleta para cá só para falar que vai trazer o atleta e não é aquele cara de um cara mais focal de cultura mais melhor. Então a gente traz os atletas com o intuito de ser bom para a equipe, não só para a equipe, como os torcedores também que estão torcendo, porque a gente sabe, tem muito torcedor que gosta do cara que vem de fora. Mas acha também que você está trazendo jogador de fora, você está tendo despesa. Despesa você tem que ter. E os atletas daqui acham que a gente, se você está trazendo jogador de fora, está tendo despesa com ele, por que você não pode ter despesa comigo? Mas a questão tudo é a cabeça, cara. É tranquilo, o cara mora aqui, então uma coisa vai gerando a outra e acaba dando alguns problemas dentro da própria equipe. Mas a gente procura, no caso, eu procuro evitar o máximo que der, sem questionar ninguém. O que acontecer hoje, a própria diretoria da equipe vai ver que está correto, não está? Que nem houve um problema aí com o próprio Telearte lá em Arapeí, que houve um atrito entre os atletas lá, hoje eles não jogam um com o outro mais. Mas a questão toda é diretoria. A diretoria decidiu, ó, fulano, ciclano. Então, hoje a diretoria decidiu o seguinte, foi reunião. Você e o outro, vocês estão fora do jogo de domingo. E acabou. Decidiu, tá decidido. Se houve reclamação, não joga mais, cara. Você tem que ser atleta, você tem que saber onde está jogando. Você tem 11 atletas bem. Você tem uns 11 atletas que estão na reserva que também que são grandes jogadores. E tem hora não tem como você mexer no time. Você deixa de mexer e esse próprio atleta está no banco, comenta com o outro. Aí não me colocou para jogar. Aí fica aquele tititi, não colocou para jogar, mas qual o motivo que não colocou para jogar? Não colocou você para jogar porque o time estava bem. Não tinha como tirar um atleta e colocar você, esse atleta que está no banco, entra para jogar, vai que me dá uma zebra, o gol sai nas costas dele. E como é que fica? Como é que fica o torcedor? Como é que fica o treinador, o próprio dirigente? Pô, você colocou o cara lá, o cara, o gol foi nas costas dele, então a pressão vem em cima da gente, cara. Técnica é foda, mas futebol E hoje o futebol tá assim, cara. Tem muitas pessoas que acham que tem que ser do jeito dele. Ele tem que jogar, não tem outro não. Eu já vi de outra maneira. Aconteceu isso comigo aqui em Bananal, na época eu era técnico do Azul, que a gente enfrentou a equipe do Torino. A gente vencia por 2-0, o Torino fez 2-2, nós fizemos 4-2, o Torino fez 4-4. O jogo acabou 4-4 primeiro jogo. Eu, como treinador, cheguei no vestiário, fui bem claro para vocês, ó, vocês estão aqui para jogar bola e eu estou aqui como treinador da equipe do Azul. Já estou mais aqui, eu vim aqui para perder tempo. Vem aqui para perder um jogo, sendo que vocês estão bem e perdem um jogo. Então a questão, próximo domingo não tem time escalado. O time vai ser escalado na hora. E fomos para o último jogo, vencemos por 6-0. E o Azul foi campeão. Mas são coisas que aconteceu. Esse coisa foi esse próprio atleta, foi o próprio Vaguinho, que tirou a faixa de capitão, jogou no chão, e a torcida do Torino foi tudo contra a minha pessoa. Tirou o melhor jogador. E aquela questão, falei, tá vendo? Você jogou a faixa no chão, a torcida ficou contra mim, fui cobrado no 4-4. Aí ele falei que eu dentro do vestiário, falei, rapaz, ó, vou falar para você. Eu só fico com você porque você sabe jogar bola, mas você nunca mais faz um negócio desse, porque se você fizer isso na próxima vez, você não precisa nem vir no campo. Você tá maluco, cara? Você jogou a torcida contra mim, rapaz. Isso aqui é um grupo, isso aqui tem diretoria. Como é que fica a minha pessoa contra, para você que é jogador, eu como treinador, a torcida que vem contra mim? E aí, cara, fica uma situação difícil. Então fui bem claro para ele, a próxima vez já fica ciente. Fez, não precisa nem voltar, nem pôr camisa que você não joga. Fui bem claro para ele, fui bem na cara dele, falou, você me desculpa. A questão não é desculpa, não. A questão é a sua falta de respeito que você teve com a minha pessoa, com a própria torcida do Torino que a gente jogava na época. Mas aconteceu, hoje é um grande jogador, o Vaguinho, gosto muito dele.
Mas futebol é assim, Ricardo. A gente tem hora que a gente depende do próprio torcedor, o torcedor conta, então acaba dando força para a própria equipe no caso do próprio Torino, que foi 4-4 o jogo. A intenção dele era voltar no próximo jogo com tudo para cima da equipe do Azul para vencer. Mas graças a Deus nós vencemos por 6-0 e fomos campeões. Às vezes uma disciplina dessa, Heleno, cometida durante uma partida, ela fortalece a equipe adversária, né? O outro time cria forças, né? Porque vê o adversário nas cordas em termos de organização. E esse tipo de fato não pode realmente acontecer. Você foi muito bem naquele momento. Grande abraço para o Vaguinho, que para mim foi um grande jogador, hoje veterano, mas jogou muita bola. Um grande abraço, uma boa noite para vocês aí, em nome da Pulse. Pulse Telecom, a melhor empresa de internet do nosso Vale Paulista. Pegando o gancho aí, onde que não pode esperar muito para ter vaga no carnaval aqui em Barra, não? Qual pousada? Na grande pousada DK do nosso amigo Duia, inclusive já com vagas já limitadas, ou seja, já está chegando no seu ápice. E o carnaval é só em março. Mas quem é bom nasce feito. Um abraço, grande Duia, admirador, grande admirador do nosso querido amigo lá do Garage Bar, Dudu. Ele que inclusive, foi fã do futebol de Dudu. Às vezes não quer admitir, mas outro dia ele me confidenciou que realmente Dudu era diferente dos demais. Ele sempre teve um pouco de vergonha de pedir autógrafo pro Dudu, então às vezes ele fala o contrário, mas é assim mesmo. Rapaz, esse dia ele me pegou lá e falou: Você fica falando essas coisas na rádio? Mas ontem, Ricardo, ontem, não, na festa do Tio Toninho, lá o Gugu tava lá. E ele ganhou uma camisa do tio Carlindo, que era do Santos. Isso. Só que a camisa para ele era muito grande. E o Duia comentando com o Gugu, papai, o Gugu deu a camisa para ele, que era a camisa do Santos. Então o Gugu deu essa camisa pro Duia, que hoje ele deve estar usando até hoje. Mas é questão de. Eu não sei se porque ele não queria a camisa que era grande, poderia doar. De repente ficaria a camisa do Santos, que é uma camisa oficial da equipe do Santos. Mas ele acabou doando para a equipe do Duia, que hoje está em boas mãos. E a gente toca o barco. Mas eu acredito, Ricardo, que para Bananal, eu acredito que deve dar umas 10 equipes para o campeonato de Eu Bananal. estou apostando em 12 equipes nos futuros campeonatos em Bananal. Segundo o que se comenta nos bastidores, que o time do Azul está voltando, que o time de Miracé está voltando, que está surgindo esse novo clube em Bananal, que esse é fato, é verdade, né, que nós temos de concreto, é que o Azul também, através até da diretoria que vai se reunir em breve, trazer essa reportagem para você, furo, inclusive já há movimentações em relação à questão do campo do Azurra, né? A diretoria não me deu carta branca para mencionar isso, mas a gente já sente nos bastidores, a gente não guarda dinheiro, vai guardar assunto, né? Não tem como. Então, futuramente o Azurra pode estar reestruturando sua praça esportiva, por que não dizer o único clube de Bananal que tem seu próprio campo, que está praticamente abandonado, mas que deve passar por uma reformulação e reestruturação, inclusive para futuras competições naquele local, festivais, centro bem localizado, bem central. Assim, são ótimas notícias que a gente traz para o ouvinte, para o desportista de Bananal, para que possamos também ter competições naquele local. O local realmente é um lugar maravilhoso, está realmente fora dos padrões, mas que com certeza a diretoria se reunindo, a diretoria tomando ciência do que tem que fazer, obviamente, certamente. É o que eu disse até para o Heleno outro dia, conversando também com o Duia, hoje em Bananal não tem outra opção, é o campo da vila e nada mais. Então, quer dizer, se você tem um campo com uma praça de esporte que realmente acolhe esses requisitos de local de competição, por que não dizer que se pode, inclusive, até fazer campeonato paralelo às competições municipais, tendo uma organização exatamente da equipe do Azurra, que é a detentora do seu campo. Parabéns ao Azurra pelo campo e a gente espera que a diretoria se reúna, se mova exatamente no sentido, no intuito de realizar realmente toda essa gama de problemas que existe lá hoje, para que possam sanar e o campo ficar pronto, propício, não só para a escolinha, como para o veterano, o pessoal do Master aí que joga nos seus finais de semana e também o time principal.
É, o Azul a gente sabe que tem esse histórico de não entrar à toa. A Azurra nunca entrou para perder, sempre que entrou, entrou para ganhar as competições. Depois dessa paralisação, eu não estou sabendo direito. Vocês estão escondendo o ouro aí, mas faz parte faz parte. O Cadu acho que deu essa antecipada aí, mas é função dele também aqui no programa. Então, mas eu acho assim que vai ser muito válido a volta do Azul. Eu acho que é muito importante para Bananal a volta do Azul. O Azurra sempre jogou o nível lá para cima. O Manchester foi acompanhando, né? Depois tivemos garotos, as outras equipes. Nós temos essas equipes novas que estão aí podendo chegar também, como é o caso do Telearte, que voltou com muita força. Então isso é muito bom porque o que acontece? Nivela o futebol de Bananal no alto, né? Então não fica nivelado por baixo, fica nivelado por cima. Então a gente sabe que no campeonato municipal vai poder vir reforços de fora. Então a possibilidade realmente de mais equipes, ela é concreta, porque vão ter jogadores de fora. O Cadu chegou a comentar aqui que seria mais pelo menos aí 5, 6 jogadores de fora por equipe. Então só isso já dá abre um leque de plantéis, né, de times, para quem eventualmente vai perder o espaço num time, vai compor outro lá. Então, provavelmente nós teremos aí equipes jogadores que atuaram em times diferentes na Copa Bananal que vão se juntar e também fortalecer, né, as equipes com jogadores, como se fosse uma espécie de uma seleção da Copa Bananal, assim, fundindo equipes, né, que talvez uma posição ou outra precisava se complementar. Então, eu acho que isso aí, né, Eliano? Eu entendo que vocês têm motivos para aguardar, né? Não é o momento de falar ainda, isso é tudo compreensível. Mas eu acho que esse nivelamento, o retorno do Azurra é muito importante para o futebol, não é por causa da sua presença aqui, pelo fato de eu ter muita afinidade também com amigos e parentes, o histórico da Azurra, mas porque eu acho que realmente qualquer pessoa que tenha um pouquinho de, não tenha, a gente sabe que às vezes o Azurra provoca reações, né, contrárias, isso faz parte do futebol, mas analisando de uma forma isenta e real, concreta, eu acho que ninguém pode dizer que um retorno do Azurra não vai fortalecer o futebol de Bananal. Você falou tudo, Ricardo. Hoje o Azul é uma equipe que praticamente tem vários títulos aqui em Bananal. É uma equipe que tem que ser batida, independente do adversário que ele for pegar. Esse adversário quer vencer a equipe do Azurra. Só falando também em questão da equipe do Azurra, o Azurra não terminou. O Azul, o último, sem ser o campeonato contra o Telearte foi campeão, que teve esse negócio da pandemia, o Azul foi campeão em cima da equipe do Manchester nos pênaltis. E 2024 o Azul não disputou. Ele não entendia o motivo por que não disputou. Mas a intenção agora é trazer a equipe do Azul de volta para o campeonato. E só que essa volta para o campeonato, Ricardo, tem que ser rápido. Já voltou. Então você tem que chegar alguns jogadores que jogou em algumas equipes, que já fez parte da equipe do Azul, você vai convidá-lo. Agora a questão, que nem no próprio campeonato que teve da Copa Bananal aqui, tem muitos jogadores saindo de um time e passando para o outro. Isso é comentário de rua. Agora não sei se é verdade. Então a Azul precisa fazer esse levantamento rápido para que essa equipe comece a jogar, fazer amistosos e quando for chegar no campeonato, a participar do campeonato aqui de Bananal, Ricardo. E o detalhe aí é que em breve nós teremos o mercado da bola do futebol de Bananal, né? Isso é Então, em legal, né? breve, Isso vai ser legal. nós vamos estar aí com o mercado da bola, para onde vai, de onde vem, quem contratou quem convidou quem. Vamos ter exatamente essa parte importante dentro do nosso programa, que vai ser o troca-troca, o mercado da bola do futebol amador de Bananal, que vai enriquecer em muito, né, os programas esportivos da Gazeta, a Gazeta que está demais. Destacar aqui a Gazeta sendo mencionada como primeiro lugar em vários itens esportivos. No futebol, a Gazeta está mandando bem, batendo nas tradicionais da região. Isso é importante. E o campeonato regional aqui vai ser muito importante aí para a gente ampliar mais ainda os nossos projetos, né, Helena? Exatamente. É que nem você comentou, Ricardo, a respeito do. O Justo comentou sobre o campo lá do Azul, que hoje lá eu sou um
Eu sou um dos donos lá. Então, hoje tem o Zito e tem o Juca, que somos donos do estádio lá tal que eles falam que é o tal do buraco quente. Então o estádio hoje é nosso. Para mim, eu sempre chamei de Campão. Nunca gostei muito desse nome, não. Mas o pessoal falava buraco, quem Campão. pegou esse buraco quente tem um campão, Não, mas quando a gente era garoto, sempre foi Campão. certo? Todo mundo chamava de Campão. Não sei de onde que surgiu esse negócio de buraco quente aí. Eu sei que é uma denominação até mais antiga, mas eu não sei por que que voltou. Porque para mim, na nossa geração, sempre foi Campão, né? É, campão. E tinha muitas peladas, geralmente no sábado lá tinha várias peladas É, lá, mas a questão toda é isso. Além de eu ser um dono do campo lá, não é porque que eu sou dono, não. Porque hoje tem o Zito, tem o Juca, que eles não gostam muito, que quem se metia mais no campo de futebol era o Zito. Então todo mundo pensa, não, o campo é do Zito. Ah, do Zito, beleza. Só que eu sou um dos donos e o Juca também é um dos donos. São 3 sócios ali, né? O Juca, o próprio Heleno e também o Zito. São eles que são os cabeças ali. E claro que tem a diretoria, tem toda uma equipe que vai dar suporte. Inclusive, já estamos aí antevendo reuniões para acontecerem, as quais a diretoria começa a se mobilizar para ver quem vai tomar conta do amador, do master, do veterano, do time principal. O fato correto é que já temos como certo que o Heleno Nogueira será o treinador da equipe do Azul nesse ano de 2025. Isso é, aí é de forma oficial, as fontes que me passaram essa informação são fontes fidedignas, né, que nos reportaram que Heleno Nogueira será o técnico da equipe no ano de 2025. Justo, eu agradeço as suas palavras aí, mas em primeiro momento não estou ciente não. Isso aí, Inclusive dizer que já foi aceito por parte dele, é. né? Essa informação aqui é em primeira mão, matéria exclusiva. Ele vai negar, vai dizer que não, mas no fundo, tem uma realidade nisso daí. E é claro que estará em boas mãos pela competência, né? Não só porque está do lado dele, por ser meu amigo também, não é isso, porque ele é competente. Então, quando o cara é competente, ele merece realmente os louros das grandes vitórias. tudo bem, Justo, eu te agradeço as suas palavras, mas nem sempre a diretoria às vezes pega o mesmo treinador. Que eu já fui treinador do Azul, já fui treinador do Miraserra, fui treinador do Manchester, fui treinador do Garotos. Então, com um certo tempo, a diretoria às vezes quer que trocar o técnico, que é um técnico mais novo. Hoje, a gente infelizmente fala, hoje a gente estava com o Kaique como técnico. Mas o Kaique hoje não tem cacuete para ser técnico do Azul, Ricardo. Então a gente fala assim que o cara tem que ser mais, tem que ter mais coerência do que está fazendo. Mas nada contra a pessoa do Kaique. Hoje ele é professor em Areias, que ele continua com o serviço dele lá. Ô, Heleno, com a sua permissão, o grande detalhe hoje do retorno do Heleno para o comando do time do Azul não é questão de idade, é questão de competência. O Heleno já mostrou por A e mais B, no currículo que ele tem como técnico, da sua competência. Então, hoje, quem é o cara que pode chegar lá no Azurra e dar conta de organizar aquele time, de monitorar jogadores, de trazer jogadores valorosos para engrandecimento da equipe? É o Heleno Nogueira, sem menosprezar os demais. É uma questão de coerência. Então, nós estamos aqui para puxar o saco para o Heleno. Mas para dizer a verdade, hoje, que ele admita ou não, hoje o cara que é o número 1 hoje para a equipe do Azul, sem dúvida nenhuma, é o Heleno Nogueira, que é o meu lado. Ele tem capacidade, tem mostrado potencial para isso e tem o seu lado profissional. E é um cara que agrega. Ele agrega valores, isso é muito importante e eu tenho certeza que vai estar em boas mãos o Azurra nessa competição e não se fala mais nisso, porque ele vai contestar, vai dizer que não, pipipi, não adianta. O técnico do Azurra para 2025, cravo aqui nesse programa que será Heleno Nogueira pelos seus próprios méritos. Heleno, Justo, desculpe te interromper. Eu só vou te fazer a seguinte pergunta. pode fazer. Porque aí você vai ficar negando, o Justo vai afirmar, o Cadu já falou uma outra coisa. Mas a única pergunta que eu estou entendendo a sua situação, obviamente você tem lá uma conversa com os outros diretores, com os dirigentes e tal, para tudo ter um momento certo para vocês anunciarem e resolverem isso aí. A única coisa que eu te pergunto é o seguinte, que se você está querendo ou à disposição para assumir o Azul. É só isso que eu te pergunto. Vou te responder então, Ricardo. A gente primeiro tem uma reunião com a própria diretoria. Hum. E foi comentado aqui que o técnico seria quem? Marcão. Marcão. Respeito muito o Marcão. Eu, na minha pessoa, eu queria que o Marcão fosse o técnico do Azul.
E eu estaria junto, mas jamais desmerecendo alguma pessoa. O Marcão é uma grande pessoa. Já foi campeão em vários times aí. Então, se Deus quiser, eu quero trazer ele aqui na segunda-feira para conversar com vocês aqui a respeito não só a respeito da ser o técnico do Azul, porque ele vai para a diretoria decide. A questão do técnico desse campeonato que vai ter aí, da Da Copa Regional. Copa Regional, no meu ver, o certo, o técnico seria o Juninho, que for o campeão, que for o Telearte for o campeão. Mas é questão de conversa, não adianta eu falar uma coisa aqui e depois acontecer outra. Mas a minha opinião seria essa, Ricardo. Eu gostaria muito que o Marcão fosse o técnico do Azul, sem querer desmerecer nenhuma pessoa. Entendeu? A minha opinião seria essa. Você pode dizer quando que vai ser essa reunião da diretoria? Então, essa reunião já foi comentado comigo. Foi o próprio Aru que comentou comigo, ó, vai ter uma reunião lá no Duia. E as pessoas já foram convidadas. Pelo que ele falou para mim, é o Baiano, é o ZN, é o Duia. Então, aquela base mesmo que era da diretoria do Azul. Uhum. Só que até agora eu não fui chamado. Falaram de boca, esse dia eu fui conversar com o próprio Aru, falou, ó, ele tá muito ocupado. Eu falei, então não entendi, Aru. Chamou para reunião, agora o cara tá ocupado. Então tem que entrar num detalhe aqui, qual o problema? Vai ter reunião? Vai. Vai decidir o quê? É isso, isso, isso. Então ainda não tem data essa reunião, então. Não, Não tá definido. vou procurar, que sexta-feira eu vou para Barra Mansa, talvez na segunda ou terça eu já entro em detalhes sobre essa reunião ainda do Azul a respeito pro campeonato de Bananal. E sinceramente, que nem o Justo falou, se depender de mim, alguns atletas eu arco a despesa. Trago o cara para cá, mas o cara que tem capacidade. De ponta, tem que ser jogador Exatamente, de o ponta. cara de ponta para a equipe do Azul, para que É possa. por isso que eu falo, é por isso que eu digo, o Heleno, a importância do Heleno dentro do plantel do Azul é, digamos, fundamental, importância geral, porque pelo conhecimento, o Heleno não vai poupar o financeiro para trazer bons jogadores, para engrandecer cada vez mais o futebol de Bananal, porque o cara diz assim, pô, mas aqui em Bananal nós temos atletas, não precisamos de jogador de fora. Mas nós temos que elevar cada vez mais o nível do nosso futebol, até para dar mais minutagem aos jogadores da casa, o prato da casa, para eles se inspirarem naquele tipo de jogador que está vindo, né, assumindo um compromisso com aquela equipe. Então é importante frisar, até que está nas reuniões de competição, quantos atletas por equipe, que é muito importante. Aí o cara disse, mas eu não tenho dinheiro para trazer jogadores. Faça uma base do seu time. Né? Não é por isso que você vai deixar de competir. Faça o que você quer, está dentro do seu orçamento. Tá? Quem pode trazer mais, traz mais. Quem pode trazer menos, traz menos. Mas vamos engrandecer cada vez mais o nosso futebol. Aproveitar e mandar um abraço para o Caio Andrade e para o meu amigo Juninho, gente muito boa, 2 amigos. Forte abraço para essa turma aí, ligados com a gente. Muito bem. Você falou, Justo, tudo bem. Aí que é a questão de eu ajudar a pessoa, não é questão que eu não sei quantos atletas, que nem ele acabou de falar. De repente é 5, é 6. Posso pegar metade, eu ajudo. E pego algumas pessoas que é parte da diretoria para ajudar a trazer esse jogador para fazer parte da equipe do Azul aqui no Campeonato de Bananal, Ricardo. Meus amigos, eu quero agradecer a participação de vocês, deixar o espaço aí para vocês se despedirem dos nossos espectadores e ouvintes do Sportcast. Heleno, fica à vontade aí. Ricardo, queria deixar um grande abraço para você, outro para o Justo Ribeiro aqui, que é um grande narrador, que praticamente o ano passado fez parte da Copa Bananal, narrou os jogos lá, por isso que hoje, não digo por isso porque hoje tem a sua pessoa, que hoje a Rádio Gazeta hoje está em primeiro lugar nessa parte aí. Então tem muito a agradecer ao próprio Justo e não deixando de agradecer a sua pessoa, porque hoje tem a Rádio Gazeta porque você está na frente dela. Não é porque o Justo faz grande falta ali para. E tem mais uma novidade que eu vou trazer aqui, já que eu não sou baú, eu não guardo nada, eu não guardo dinheiro, mas eu guardo amizades. Uma coisa que eu sempre preservei na minha vida foi fazer e conservar os amigos. Em primeira mão, para o ouvinte da Gazeta, o novo sócio da Gazeta chama-se Heleno Nogueira, que está incrementando ao lado de Ricardo Nogueira, cada vez mais o crescimento da Gazeta. A Gazeta que vai, sem dúvida alguma, contaminar
os corações dos bananalenses, daqueles que estão em casa ou aqueles que estão em outra cidade do meu Brasil e até fora desse país maravilhoso chamado Brasil, muito sacaneado pelos políticos, mas o Brasil que nós amamos, terra amada, terra adorada, pátria amada Brasil. Então, Heleno Nogueira passa a ser acionista, sócio proprietário ao lado de Ricardo Nogueira, da empresa Rádio Gazeta de Bananal, São Paulo. Eu agradeço suas palavras, ô Justo, mas eu sou uma pessoa que eu não sou muito de expor a minha. Como hoje eu sou praticamente o Ricardo, hoje é o grande representante da Rádio Gazeta, eu não sou muito de me expor, que eu sou o novo. O Ricardo seria eu. Então, mas eu não sou muito de me expor, não. A gente quer ajudar, jamais com o intuito de prejudicar nada. Então a gente faz porque gosta e a gente gosta das coisas, que nem eu sou um cara esportista, eu gosto do esporte, independente do esporte que for. A gente traz notícias aqui para vocês, mesmo que não sejam boas, mas a gente traz com o intuito de dessa pessoa, mesmo ficando triste com a notícia que a gente vai dar, e as outras notícias também importantes para ele, que ele vai ser muito visível para ele, essa pessoa que está nos ouvindo, e tocar o barco para frente, cara. Eu te agradeço até como você me chamou para ser o sócio da rádio, mas aceitei na hora. Vamos embora. Toca o barco. Na verdade, eu e Helena, nós somos primos, mas nós sempre fomos muito assim. A gente sempre foi muito amigo, né, Helena? Uhum. E convergindo, né, em várias coisas. O Heleno deu um apoio aqui para a gente em momentos cruciais aqui da rádio, Justo sabe bem disso. E eu falei, pô, aí começou a proporcionar coisas para a gente aqui, equipamentos e tal. Eu falei, pô, não tem jeito, tem que chamar o Heleno para ser companheiro aí. Primeira vez que eu, né, Parabéns aí pela escolha, uma escolha mas realmente não valiosa. tinha como. E eu fiquei muito feliz quando ele aceitou. Nós tivemos essa conversa essa semana. E porque realmente o nosso projeto deu certo, né? Só faltando alguns ajustes, mas graças ao Heleno muitas coisas aqui que melhoraram, né? Visivelmente melhoraram E e foram tende a melhorar cada possibilitados. vez mais, E vai melhorar evidente. muito mais porque tem muitas coisas ainda para a gente Sim, sim, sem dúvida. fazer para os nossos ouvintes e espectadores, né? Com mais qualidade. Então o Heleno está trazendo essa possibilidade também. Então, eu estou muito feliz. Eu falei para ele que eu fiquei muito contente com o aceite dele. Eu não teria outra pessoa para ser meu sócio nessa empreitada. E aí, então, realmente, eu sei que ele não gosta muito de aparecer nas coisas que ele ajuda, né? Mas é bom a gente já também deixar público, né, Eliano? Porque não custa nada também, né? Público é melhor, mas é que nem eu falei para você, eu sou uma pessoa, ajudo as pessoas, mas eu não sou muita pessoa assim de me apresentar com uma coisa Aham. que você é muito maior do que eu aqui dentro da rádio, Não, não tem dúvida. imagina, Nossa Senhora, a Rádio Gazeta hoje imagina. é Ricardo, que nem você fez um trabalho com a Azurra lá atrás, que eu tenho esse livrinho em casa até hoje, está guardado lá, que o Azurra foi campeão, e vou ter aquele livro lá em casa até hoje. Se Deus quiser, eu vou trazer esse livro para você ver. E outra coisa, não é porque eu faço parte da equipe do Azurra. Eu entrei no Azurra de tanto encher o saco dos jogadores do Azurra. Pô, esse cara vem todo dia. Põe esse cara no time. Me colocaram lá. Mas a questão Foi por toda, insistência. por insistência. A insistência é minha, que eu falei, não vou insistir, eu vou insistir até uma hora eu consigo. E eu faço questão uma hora de trazer aqui para você, Ricardo, é o hino do Azurra, que foi o próprio baiano. Mas eu tenho o hino do Azul. Tem o hino do Azurra? Eu preciso achar. Eu tenho Ah, todos guardados lá. Eu tenho o hino do Azul. Eu lembro que quando eu apresentava o jornal da rádio, uma vez o Azul foi campeão, acho que foi nessa cobertura que a gente fez aqui, e eu coloquei lá, né? A gente encerrou o jornal naquela ocasião com o hino do Azul, igual nós fizemos aqui com o hino do Telearte na edição do Sportcast. Eu vou achar. Se eu não achar, eu vou pedir para o Cid, filho do Baiano, que eu tenho certeza que o Cid tem também, né? Então, meus amigos, deixa vocês querem falar mais alguma coisa para gente encerrar o programa? Algo mais? Algum recado aí, um abraço para a galera? Ricardo, o que eu falei para vocês aqui, deixar um abraço para vocês, para o pessoal que está nos ouvindo, que passa a ter mais pessoas, passar a ter acesso à Rádio Gazeta, porque a Rádio Gazeta hoje é primeiro na parte do esporte, mas a gente espera que outros assuntos aqui possa também estar mais elevado aqui na Rádio Gazeta. Então, deixo um grande abraço para vocês e fiquem com Deus. E se Deus quiser, a gente retornará aqui na segunda-feira. Justo. É só agradecer a Deus pelo momento, né? E destacar
Sempre um abraço grande para os desportistas, um final de semana de bênçãos e paz. Dando um beijo para minha esposa nesse momento, acompanhando o nosso trabalho lá na cidade do Ipu. Grande abraço, Ricardo. Obrigado, Heleno. Obrigado, meu Deus. Estamos juntos e misturados. Obrigado, Justo Ribeiro. Obrigado, Heleno. Meus amigos, quero agradecer mais uma vez pela audiência de vocês. Este programa nós estamos gravando na quinta-feira, na véspera, porque eu vou ter uma viagem, então, inclusive, eu vou estar transmitindo o programa que nós estamos gravando é, em outra cidade. Eu vou para o Rio, então vai estar transmitindo de lá. Então, essa transmissão que vocês estão acompanhando foi gravada no dia anterior e eu estou transmitindo lá, né, essa gravação do Rio de Janeiro. Eu quero agradecer muito a participação e a audiência de todos vocês e convidar para que segunda-feira estejamos juntos novamente pelas ondas da Rádio Gazeta e também aqui no canal Bananal com o Sportcast. Um grande abraço a todos e até segunda-feira, se Deus assim permitir. Obrigado, gente.